Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos juntos novamente para mais uma partilha de sussurros neste dia tão especial, o primeiro dia do ano de 2025. Espero que a passagem de 2024 para o novo ano tenha sido quentinha e especial, vivida com as pessoas que mais amam, e que este novo ano que hoje se inicia seja preenchido de muita saúde, paz, amor e felicidade, com muitos sucessos pelo meio. O meu nome é Malvina Sousa e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco mais um texto incrível, o texto poético Sísifo de Miguel Torga, escolhido a dedo para este primeiro dia do ano. Já verão porquê. Relembro que os sussurros só virão depois da leitura integral do poema para não prejudicar a sua compreensão. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal, caso ainda não tenham feito, para que durante este ano possamos chegar a mais pessoas. Sísifo. Recomeça. Se puderes, sem angústia e sem pressa. E os passos que deres neste caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. E, nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar, sempre a sonhar e vendo o lucro da aventura. És homem? Não te esqueças! Só é tua, ó loucura, onde com lucidez te reconheças. Partilhado este fantástico poema, falar-vos-ei em primeiro lugar, e como sempre, da sua estrutura externa, ou seja, de tudo o que diz respeito aos seus aspectos formais. Assim sendo, estamos perante duas estrofes. Relembro que a estrofe é o conjunto de versos separados entre si por um espaço em branco e que cada estrofe tem uma nomenclatura diferente, tendo em conta o número de versos que possui. Neste poema, a primeira estrofe é constituída por 11 versos. E aqui eu recordo que o verso é cada uma das linhas do poema. E que esta estrofe, por ter 11 versos, é chamada de irregular, que é o número atribuído a estrofes que possuem mais do que 10 versos. Já a segunda estrofe é composta por 7 versos, tendo por isso a nomenclatura de sétima. Relativamente à rima do poema, ou seja, à forma como são apresentados sons iguais, esta não é regular e é variada, e dar-vos-ei apenas alguns exemplos ilustrativos. Assim, encontramos rima emparelhada, versos que rimam aos pares, ou seja, 2 a 2, como acontece na primeira estrofe, em que duro rima com futuro, ou alcances rima com descanses. Rima interpolada, quando surge a rima de 2 versos que são intercalados por outros 2 com rima diferente desses primeiros 2, quando, por exemplo, liberdade rima com metade. E temos ainda rima cruzada, com versos que rimam alternadamente, como podemos verificar sobretudo na segunda estrofe, quando aventura rima com loucura e esqueças com reconheças. Esclarecidos esses aspectos, passemos agora à análise da estrutura interna, ou seja, dos aspectos relacionados com as ideias e mensagens que nos são aqui transmitidas. Ora, estamos pronto a um poema que logo no início, a partir do seu título, Sísifo, é extremamente simbólico. Isto porque, segundo a mitologia grega, Sísifo foi condenado, por coisas que havia feito, a um duro castigo. Considerado pior do que a morte, ele teria de empurrar uma pedra até o cimo de um monte. Sempre que ele atingiu o topo desse monte, a pedra voltava a cair da montanha, tendo Sísifo de empurrar novamente. E este processo era contínuo, ou seja, era repetido até a eternidade. Ora, a escolha desta referência para dar título a este poema insere-nos na grande dimensão deste escrito, que é uma homenagem ao homem e à sua capacidade de luta, de recomeçar, que o leva a conseguir e a conquistar mais, voltando a lutar mesmo quando parece que as coisas não vão mudar. E como é que a mensagem deste título se prolonga ou se estende neste poema? Isto acontece de diversas formas e logo com a forma verbal que o inicia. Recomeça. No imperativo, conhecido pela sua intenção a dar ordens ou conselhos, através da qual o sujeito poético se dirige a um tu, a quem aconselha que recomece, que não desiste e que seja persistente. Ideias diferentes e fortes, presentes numa palavra apenas, mas muito poderosa, que é esta: recomeça. Assim, na primeira estrofe,
Somos então aconselhados a recomeçar e logo de seguida e através do uso do conjuntivo, se puderes. Este modo conjuntivo é, aliás, usado por diversas vezes neste poema em diferentes tempos, e tal acontece para nos transmitir a ideia de incerteza, mas também do desejo de realização de algo, que é uma possibilidade. A ideia é esta que está presente em todo o poema. Aqui, logo no início, o uso do conjuntivo está associado à tal possibilidade de recomeçarmos, se possível, sem angústia e sem pressa, incitando-nos à calma que devemos ter no caminho que temos de percorrer. Aliás, o sujeito poético esclarece que este caminho a ser construído e, como ele mesmo o denomina, é o caminho do futuro. E será um percurso duro, difícil, tal como é muitas vezes a vida. Mas todos os passos dados deverão ser efetuados em liberdade, isto é, de forma autónoma, por vontade própria, de acordo com a nossa vontade e seguindo os nossos desejos. E o sujeito lírico apela através de frases na negativa: enquanto não alcances, não descanses, mostrando-nos que a negativa, este não, o não conseguirmos algo, pode e deve ser sinónimo de luta, de perseverança e não de desistência. Mais do que isto, incita-nos, através do verso de nenhum fruto queiras só metade, a não nos conformarmos com pouco, a sermos ambiciosos no sentido de querermos mais, lutarmos por mais, porque é isso que leva o ser humano a conquistar, a construir, a conseguir. Aproveitando a imagem do fruto oferecida na primeira estrofe, à qual está sempre associada a ideia de colher, que é bastante significativa, a segunda estrofe dá continuidade a esta mesma imagem e à mesma ideia, apelando a que o homem, nunca saciado, característica do ser humano que o leva a fazer mais, continue colhendo ilusões sucessivas no pomar. Ora, aqui somos confrontados com outra ideia importante. Através do nome ilusões, que ainda para mais surge no plural, é-nos revelado que seremos confrontados com alguns enganos, desejos irrealizáveis, com frutos que depois de alcançados não são aquilo que esperávamos. Uma realidade importante e o reflexo daquilo que é o que acontece tantas vezes na nossa vida. Mas nem por isso o homem deve deixar de continuar a sua luta. Deve, isso sim, e conforme nos dizem os versos seguintes, seguir sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. É importante referir aqui a relevância do uso de diferentes palavras, muito significativas, que estão associadas pela sua força e pelo que podem levar o homem a conseguir. Refiro-me ao verbo sonhar e aos nomes logro e aventura, já que é o sonho que leva às aventuras, sejam elas concretizáveis ou enganos, os tais logros. De notar ainda a importância de o sujeito poético referir que o homem deve estar sempre a sonhar e o uso do gerúndio vendo para sugerir também continuidade. Assim, o homem deve ser um constante insatisfeito e sonhar continuamente, porque é através do sonho que poderá conquistar, avançar. É o sonho que leva à ação e logo a resultados, sejam eles sucessos ou não. Os últimos versos do poema são também muito relevantes. És homem, não te esqueças, só é a tua loucura onde com lucidez te reconheças, apelando a que não nos esqueçamos de ser humanos, usando duas coisas fundamentais que nos distinguem. A capacidade de sonhar, associada à loucura, exatamente porque o homem, quando sonha, é capaz de conseguir o impossível, e a lucidez, ou seja, a consciência. Assim, e por isso, não devemos deixar de ser loucos, e devemos também, com lucidez, perceber que somos nós a controlar as nossas vontades e a seguir, a escolher apenas as loucuras, os sonhos que para nós signifiquem algo, que nos representem. Daí dizer, só é tu a loucura onde com lucidez te reconheças. De notar a ideia antitética presente nesses versos, ao associar-se a loucura à lucidez, reforçando a capacidade que o homem tem de escolher as loucuras que quer seguir, assim como uma relevância da pontuação. O uso da exclamação, no verso és homem, não te esqueças, conferindo a este força e emoção, assim como das reticências no final do poema, dando a entender que mais fica por dizer. Desta forma, é a busca, a luta por esses sonhos, essas loucuras e a concretização dos mesmos que leva o homem a construir-se, a valorizar-se, a engrandecer-se e a ser mais, o que confere uma certa gradação ao poema, que também se vai engrandecendo nas ideias que transmite à medida que o vamos lendo. Reparem que durante a análise do poema eu usei aqui muitas vezes a primeira pessoa do plural, porque o sujeito poético se dirige a um tu, que é afinal
cada um de nós e todos nós. E é a cada um de nós que ele apela. Recomeça. Neste texto é também abraçada a ideia de que o homem tantas vezes reinicia as suas lutas todos os dias e, muitas destas vezes, para fracassar. E ainda assim, recomeça. Tal como aconteceu com Sísifo, que dá título a este texto magnífico e cujo mito se transforma numa mensagem muito importante. A de que o homem, através da sua perseverança, da sua vontade e da sua loucura, da sua capacidade de sonhar, pode alcançar a sua valorização pessoal e até moral, já que se engrandece de todas as formas. Aliás, esta é uma ideia que também está presente em muitas composições poéticas de grandes autores portugueses, como Camões ou Fernando Pessoa, que também mostraram como, através da capacidade de sonhar e da loucura, os portugueses foram mais além e até onde ninguém havia ido. Ora, este é um poema magnífico e perfeito para este primeiro dia do ano de 2025, a altura na qual muitas vezes nos enchemos de decisões e de resoluções de ano novo, sem grande alento para as levar em frente. Assim, espero que este poema seja uma inspiração para isso e que seja, sobretudo, uma verdade nas nossas vidas, a de que é sempre possível avançar, recomeçar, se formos ao mais profundo de nós e lutarmos e tivermos força de vontade para trabalhar pelos nossos sonhos, pela nossa vida. É o que vos desejo de coração neste novo ano, que sonhem muito e não deixem nunca de lutar pelos vossos sonhos e não deixem que ninguém vos diga que não são capazes. Porque quando nós decidimos lutar, nada nos pode parar. Já vos falei antes de Miguel Torga, o autor deste texto, pelo que não me alongarei em referências ao mesmo. De nome Adolfo Rocha, nasceu em agosto de 1907, em São Martinho da Anta. Teve uma vida agitada e tirou o curso de medicina, que exerceu em diferentes locais. Frequentador de tertúlias literárias, colaborador com a famosa revista Presença, é autor de várias publicações e de uma vida agitada a nível político e literário, já que chegou a estar preso e a ser perseguido devido à censura de muitas das suas publicações. Foi extremamente ativo e interventivo na sua obra e na sua vida política e social do país. Morreu a 17 de janeiro de 1995. Espero que tenham gostado mais este momento e que o mesmo seja inspirador. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima semana para mais um momento de partilha. Se quiserem saber qual é o texto abordado, nesta altura, não percam então os próximos sussurros, cheios de revelações. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.